Prosseguindo no estudo do Apocalipse, versículo por versículo, capítulo 13, versículo 2, o ponto 2, o dragão deu o seu trono à besta. Bom, o que representa isso? Nós lemos Apocalipse capítulo 13, versículo 2, que diz: e a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de um urso, e a sua boca como a de dragão. Então fizemos uma identificação, como a de leão, desculpa. Fizemos uma identificação dos países que venceram a Segunda Guerra Mundial. Eles se identificam com esses símbolos desses animais. E Satanás, né, simbolizado aqui, o dragão, deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Bom, o que significa Satanás entregar o seu trono a essa besta? O comentário diz: certamente o trono de Satanás é entregue ao líder da besta, que é o anticristo. Então Satanás, ele vai entregar o seu trono ao anticristo, ou seja, o poder da liderança do mundo maligno vai ser entregue a esse homem. Então pense o que representa esse homem agindo na terra, ou seja, não teve enganador, não teve nenhum homem violento, nada que se compare à operação desse homem maligno. O trono do dragão foi chamado de trono de Satanás e foi identificado no período da igreja de Pérgamo. Em Apocalipse 2,13, quando nós estudamos sobre a igreja de Pérgamo, veja o que diz: eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então eu expliquei para vocês o que simboliza esse trono de Satanás. Alguns até olham para a cidade de Pérgamo, onde haveria um grande templo de Zeus, e uma cidade com muitos templos, muitos tronos, numa montanha separada daquela cidade. Porém, o mais provável, eu falei, é a era de Pérgamo que nós temos que olhar. Lembre-se que a era de Éfeso representa a igreja primitiva, a igreja do primeiro século. Está lá no livro 1, que vocês devem ler com calma depois. A era de Esmirna, que é a segunda carta, representa a igreja perseguida do ano 100, do ano 90, o ano 100, até o ano 312, quando houve a interrupção da perseguição. A igreja de Pérgamo, ela representa a terceira era, a era em que nasce a igreja católica. E onde estava esse trono? Quando a igreja católica foi fundada, eles pegaram uma montanha, né, que era dedicada a uma das divindades mais adoradas no Império Romano, que era a divindade chamada Vaticanus, ok? Lá havia um cemitério naquela montanha. Quem havia sido enterrado naquele cemitério? Os cristãos mortos por Nero. Nero matou os cristãos no seu circo ali pelo ano 64, né? E todo cristão que ele matava no circo, na sua arena, ele enterrava, sepultava nessa montanha. O que a Igreja Católica fez? Ela usou aquele cemitério de cristãos como lugar de consagração. Então, nós sabemos como que os terreiros de macumba fazem, né? Eles usam ou um cemitério ou enterram alguma coisa como consagração de Satanás. O trono de Satanás é uma referência a esse local. Até hoje, se você pesquisar na internet, a Igreja Católica exibe lá um troféu que foi feito onde Pedro estava sepultado. Aquilo ali é como um troféu, era para o Império Romano, a Igreja Católica usou aquele ali como um local de consagração. Então aquele é o provável trono de Satanás. Bom, o trono de Satanás, ele se torna um poder no mundo, e que talvez não seja o
o papado, não seja a Igreja Católica. Mais à frente nós vamos falar sobre quem seria esse anticristo, se ele pode ser o Papa, né? Eu acredito que provavelmente não. Eu acredito que provavelmente não, porque o anticristo ele vai derrubar, destruir a Igreja Católica. E não faz sentido acreditar que o Papa queira isso. Mas do que eu estou vendo desse Papa atual, não é impossível, porque as coisas que ele está fazendo, ele está destruindo a Igreja Católica. Ele está aceitando ateu, dizendo que ateu entra no céu. Ele falou isso numa resposta pública. Ele está dizendo que os homossexuais estão sendo recebidos por Deus. Ele está recebendo os padres ateus da China. Então esse Papa ele é muito estranho. Porém, eu acredito mesmo que o anticristo ele deve ser um líder político, provavelmente dos Estados Unidos. Isso é hipótese, não tem como nós afirmarmos agora. Quem ficar aqui na grande tribulação vai ter essa certeza. Eu não quero ter essa certeza, né? O comentário diz: a cidade de Pérgamo localizava-se na atual Turquia. Os historicistas identificam essa região como local onde surgirá o anticristo. Se você procurar na internet, existem muitos intérpretes agora defendendo que o anticristo ele surgirá no mundo islâmico. E citam até bons argumentos, mas eu não concordo com esse ponto de vista, não. O anticristo provavelmente ele surge nos Estados Unidos. Como eu disse para vocês, tem americanos que, ao ouvir uma palestra que eu defendi isso, eles não gostam, eles não concordam, porque eles aí olham para os Estados Unidos como sendo o defensor de Israel, o juiz do mundo, a nação que Deus colocou aqui para abençoar Israel. Porém, não se esqueça que essa nação foi organizada, né, por aquele satanismo que governa o mundo hoje. E esse satanismo que governa o mundo, ele está trabalhando para colocar o anticristo lá naquele local. Que satanismo é esse? É a maçonaria. A maçonaria foi a organizadora dos Estados Unidos. E os Estados Unidos, ele é o local ideal para o anticristo se manifestar. Então, por exemplo, se o anticristo se manifestar na Turquia, como os historicistas defendem, vai ser praticamente impossível Israel recebê-lo como Messias. Eles estão esperando um Messias ligado ao judaísmo, que explique os símbolos espíritas da Cabala, né, ou Cabalá, como queiram. Então, esse homem ele deve surgir dos Estados Unidos, porque é um país amigo de Israel. E vamos lembrar, como eu já falei para vocês em outros momentos, a ONU tem diversas resoluções condenando Israel. Por que não executam a condenação? Por que os exércitos do mundo não invadem Israel? Porque os Estados Unidos usam o seu poder de veto e bloqueia esse acesso, né? Essa execução dessas resoluções. Então, se o anticristo se manifestar nos Estados Unidos, ele vai usar isso como triunfo na negociação com Israel. Olha, eu protejo vocês. Se eu tirar o meu poder de veto, os países do mundo vão se unir contra vocês. O que vocês querem? Então, certamente isso aí será usado para forçar Israel a estar numa aliança com o anticristo. Então, os Estados Unidos é o local ideal para o anticristo se manifestar. Mas existem aqueles que defendem que seria na Turquia, ou seja, no mundo árabe. Na cidade de Pérgamo havia uma montanha cheia de altares, onde se destacava um altar a Zeus, que era aquele que os gregos consideravam como a maior das divindades, que equivalia à divindade romana chamada Júpiter. Vamos lembrar também que lá nos Estados Unidos hoje está o altar de Júpiter. O altar de Júpiter, como era chamado lá em Roma? Era chamado de Capitólio. O Capitólio lá de Roma hoje é só ruína. Ele não existe nenhum culto sendo feito nele. Já lá nos Estados Unidos existe o Capitólio. E vamos lembrar também que no topo do Capitólio existe uma cúpula onde está escrito lá:
tornando-se deuses. Então, esse local hoje, onde seria esse trono de Satanás, é os Estados Unidos, na minha interpretação, né? É pouco provável que o trono seja um lugar literal da cidade de Pérgamo. Certamente representa o período profético simbolizado na carta a Pérgamo. Naquele período profético, irmãos, na era de Pérgamo, foi que o Império Romano ele organizou uma instituição político-religiosa que eles chamaram de Igreja Católica Apostólica Romana, e essa instituição ela herdou todo o culto do Império Romano, que era um culto que vinha desde a Babilônia. É por isso que a Igreja Católica é com certeza a Babilônia apocalíptica. Vamos lembrar que a Igreja Católica ela foi fundada por aqueles bispos pagãos chamados lapsos, chamados caídos, porque durante as perseguições, desde o ano 90, isso é provado até pelos historiadores católicos, a Igreja de Roma, cada perseguição, eles se rendiam ao imperador e trabalhavam no templo de Júpiter, no templo de Mitra, adorando aquelas divindades. Quando terminava a perseguição, eram bispos espíritas, participavam de sessões de possessão demoníaca, porque havia nos cultos de Mitra e de Júpiter. Aí aqueles pastores espíritas continuavam pastoreando a igreja. Seria como um pastor que hoje é perseguido, vamos dizer que surgisse uma perseguição no Brasil, ele fosse trabalhar num templo de Umbanda, de Quimbanda. Acabou a perseguição, ele voltasse para pastorear a igreja. Aquele homem estava lá vivendo num culto demoníaco, agora ele vai voltar para a igreja. Isso aí foi uma das brigas que era comum nas igrejas e que o imperador romano Constantino perseguia os pastores que protestavam contra esses bispos espíritas que voltavam a pastorear a igreja em Roma. E esses bispos espíritas é que foram os líderes que Constantino colocou para fundar a Igreja Católica. Até Eusébio de Cesareia, vocês podem pesquisar na história, ele foi preso no Egito, na pior das perseguições. E durante aquelas perseguições, se ele não adorasse a Júpiter, não adorasse a Mitra, ele morria. Por que ele viveu? Todos sabem, porque ele adorou a Mitra. Ele escreveu o seu livro, História Eclesiástica, a pedido do imperador. Então ele era um dos bispos caídos, né? Traidores, traditores, eles eram chamados em latim. O comentário prossegue. Pérgamo representa a igreja imperial, iniciada por Constantino, onde também estava o falso profeta Balaão, que sem sombra de dúvida representa Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona está sendo chamado de santo na Igreja Assembleia de Deus, irmãos. Isso é inacreditável. Esse bispo ele já fazia parte daqueles bispos caídos. Quando eles voltaram para a Igreja de Roma, né, que acabou a perseguição, uma das coisas que eles levaram foi o incenso de Mitra. Agostinho de Hipona fazia uso desse incenso, que era uma manifestação demoníaca. Isso, você acha que o apóstolo Paulo usava esse incenso? Pedro, Tiago, João? De jeito nenhum. Isso aí eles tiraram do paganismo, né? E esse homem pagão, ele é o Balaão de Pérgamo. Por quê? Foi ele que defendeu a teoria da guerra santa, da guerra justa, que a Igreja Católica poderia matar para implantar o reino de Deus. Todas as mortes que a Igreja Católica patrocinou, tudo com o carimbo do Balaão de Pérgamo, que é Agostinho de Hipona. Esse homem defendeu a morte das igrejas que não aceitavam o batismo infantil. Como é que ele pode estar sendo chamado de santo nas Assembleias de Deus? Se ele tivesse se arrependido dos seus pecados, mas não, ele foi assim até a morte. Não pode, as igrejas estão vivendo realmente uma crise doutrinária que realmente caracteriza o fim da era da igreja.
O comentário prossegue: o trono de Satanás é uma referência ao Vaticano. Ele foi construído sobre o cemitério onde os cristãos eram sepultados após serem massacrados no circo de Nero. O trono do dragão é o governo da Igreja Católica. E a Igreja Católica, ela com certeza terá um papel importante nesses últimos dias, juntamente com a besta. Nós veremos no final que a besta destrói a Igreja Católica. Porque mesmo a Igreja Católica apresentando um Jesus crucificado, com o rosto triste, né, como diz a poesia, ela fala de Jesus. E o que a Bíblia descreve do anticristo é que ele não vai aceitar adoração ao Deus da Bíblia, não vai aceitar que se fale no Deus da Bíblia. Por isso vai acontecer aquilo que eu chamo de a luta do mal contra o mal, a luta da besta que sobe do mar contra a Babilônia apocalíptica, e a Babilônia será destruída pela besta que sobe do mar. Tudo isso faz parte desse trabalho que a besta vai fazer nessa segunda parte da grande tribulação, porque o anticristo foi rejeitado por Israel. Então eles vão partir realmente para a destruição, tentativa de destruição de Israel, e principalmente a implantação da adoração a Satanás no mundo. E essa adoração vem através de quem? Através da maçonaria, porque a maçonaria, ela tem no seu trabalho final a adoração à pessoa de Satanás.